Olá pessoal, Namastê, sejam bem-vindos a esse quarto vídeo da série sobre codependência. Nos 3 vídeos anteriores a gente falou sobre o que é a codependência, sobre coisas muito importantes que todo codependente deveria saber, e no vídeo da semana passada a gente falou sobre a posição do salvador da pátria, que é uma posição fundamental de ser entendida porque é o cerne da codependência. Hoje a gente vai falar sobre a vítima e eu quero já começar falando sobre a ingrata posição de vítima. Que é também um aspecto fundamental do estabelecimento da relação de codependência. Lembrando que, num primeiro momento, se a gente for pensar na codependência como algo clássico, aquela codependência que foi descrita lá em 1980, quando se começaram os trabalhos com os dependentes químicos, que essa é a origem, eu falo um pouquinho sobre isso lá no primeiro vídeo, essa é a origem, da expressão codependência, que depois se transformou em codependência emocional. A gente fala da pessoa que é viciada em ajudar os outros. Então esse é o codependente. O codependente é o cara que ele não consegue estar num relacionamento dentro de uma posição que não seja a de fazer pelo outro, não seja a de ajudar o outro, a de salvar o outro. E isso de alguma forma é o que o alimenta, é o que faz com que ele se sinta bem em relação a si mesmo. No vídeo da semana passada a gente entendeu o que é o significado dessa dinâmica de estar sempre ajudando os outros. Que na verdade essa dinâmica ela diz muito mais da dificuldade que o salvador da pátria, que é o codependente tradicionalmente falando, uma dificuldade que ele tem de se olhar, de perceber que existem feridas dentro dele e na incapacidade de compreender essas feridas, ele projeta essas feridas numa outra pessoa e ele vai se dedicar a curar a vítima que existe fora dele, Hoje a gente vai entender também qual que é a dinâmica de intencionamento, eu acho que eu diria, com o estabelecimento da posição de vítima dentro de uma relação de codependência. Porque sem a vítima não existe codependência, A codependência é justamente essa dinâmica de relacionamento em que uma pessoa faz de tudo para salvar a outra pessoa dos males do mundo, de um terceiro agressor, que na semana que vem a gente vai falar dessa posição também, do agressor, do bandidão, do sacana, do algoz, do filho da puta. E existe a vítima, que é ao redor da qual toda a dinâmica da codependência se estabelece. Então, existe uma vítima, existe aquela pessoa que por algum motivo não dá conta da sua própria situação, ou é uma mulher que foi, agredida muitas vezes em relacionamentos anteriores, ou é uma pessoa com histórico de abuso de substâncias, ou uma pessoa com problemas emocionais muito sérios, uma pessoa que está falida, que está desempregada, que não tem dinheiro para nada. Então é uma pessoa que o codependente muitas vezes, e eu falo por conhecimento de causa porque eu estou em recuperação da codependência há 10 anos, já desde que eu descobri que eu tinha essa dinâmica. É uma coisa que a gente fala muito, como codependente. Nossa, mas eu sou para-raio de gente louca. Não, na verdade a gente não é para-raio de gente louca. Na verdade a gente tem os olhos, muito aguçados para identificar nos outros vítimas que precisem de nós para que a gente possa se sentir útil e que para a gente possa lidar com a própria dor através do outro, Então esse é o lado do salvador da pátria dentro da codependência. O lado da vítima é uma pessoa que tá sempre responsabilizando os outros pelos seus problemas, Tá sempre se colocando como, não, mas eu não tenho culpa de nada que tá acontecendo na minha vida. Tudo o que eu sofro hoje é responsabilidade de uma outra pessoa. A vítima, na verdade, através desse lugar de vítima, que é um lugar também que a nossa sociedade aprova, endossa, coloca debaixo da asa, protege muitas vezes, A vítima, ela tem esse lugar de aconchego, quando alguém chega num primeiro momento com dor, A nossa primeira tendência como ser humano, é acolher a dor da pessoa, Demora algum tempo até a gente perceber que dentro da posição de vítima existem cristalizados alguns comportamentos como, por exemplo, manipulação do outro, como, por exemplo, chantagem, A vítima, ela tá sempre dando um jeito de se colocar no centro da atenção pela necessidade de cuidados, pela demanda de atenção e de cuidados que ela tem de uma outra pessoa. Então, a vítima, ela não só perde sendo vítima, ela ganha muito com a não apropriação das próprias coisas, porque assim, é muito fácil quando a culpa das nossas dores é sempre do outro, quando a gente não precisa lidar com sentimento de culpa, com remorso, a gente não precisa refletir em erros que a gente cometeu com as outras pessoas, porque é sempre o outro culpado pela minha dor, E, ao mesmo tempo, a vítima, ela
Tem um vídeo sobre vampirismo energético que eu gravei há poucas semanas aqui pro canal, que fala sobre isso, né? A vitimização é uma forma de você roubar energia, de você vampirizar emocionalmente, psiquicamente, energeticamente uma outra pessoa. Porque quando você se coloca de vítima, você ganha a atenção do outro, né? E quando você tá na posição de vítima dentro de uma dinâmica de codependência, você realmente, além da culpa pela sua dor ter sido de uma outra pessoa, você tem um super-herói que vai te salvar e que vai te ajudar e que vai fazer tudo por você. Então, assim, você não precisa tomar conta de você mesmo. Você tá salvo a partir do momento em que aparece um super-herói. Só que assim, por que eu tô falando de vítima dentro da dinâmica de codependência? Porque toda vez que o salvador da pátria, como a gente viu no vídeo passado, ele tenta dizer pra vítima, olha, eu vou te ajudar, eu vou te salvar, basta que você viva a sua vida fazendo X, Y, Z, basta que você faça o que eu estou te dizendo pra fazer e que os seus problemas vão ser resolvidos, né? E a vítima, chega uma hora que a vítima cansa, fala, olha, eu não quero mais saber, eu não tô pedindo pra você me dizer como eu devo viver minha vida, você tá me ajudando porque você quer, eu não encostei a arma na sua cabeça pedindo, pelo amor de Deus, para você fazer o que quer que seja por mim. O salvador da pátria, ele automaticamente, ele se vitimiza, ele vai para esse lugar da vitimização, que é só mais uma forma do salvador da pátria não olhar para as próprias dores, não olhar para as próprias angústias, ele entra nesse lugar de vítima e aí então a culpa é do outro, né? É como se ele voltasse, né? Como eu falei no vídeo passado, o salvador da pátria, ele tá naquele lugar de quem não aceita a criança ferida, ele não aceita a dor, a sensação de rejeição, a sensação de mágoa que ele sofreu no passado, e ele reprime essa criança ferida e sai se relacionando com outras vítimas para, através da dor do outro, ele tentar dar conta da própria dor, né? Quando ele está na posição de vítima, ele é como se ele regredisse para essa criança mesmo, que se viu traída, que se viu magoada, que se viu rejeitada, que se viu colocada de lado, e aí é que ele não precisa olhar para si mesmo, ele não precisa se autorresponsabilizar pelo seu próprio processo, porque existe um outro que é o causador da dor dele. E o que acontece é que ninguém ali se responsabiliza por si mesmo, né? Muitas vezes ele, nesse papel de vítima, ele vai agredir a pessoa com quem ele estava se relacionando, e aí a gente fica nessa dinâmica viciada, que quem já experimentou um relacionamento de codependência sabe muito bem como é, em que você se posiciona, mas aí você perde a linha, você passa do ponto, e aí você sente culpa, e aí você se sente na obrigação de reparar esse erro que você teve com o outro, e aí você pede desculpas, e aí o outro te perdoa, e aí você jura que você não vai fazer de novo, mas mais cedo ou mais tarde você se sente explorado, você sente que você não está sendo valorizado na atitude benevolente que você está tendo com o outro, e aí o padrão se repete e nunca ninguém se liberta disso, né? E para entender a chave da libertação desse processo, que é a posição do agressor, eu te convido para assistir o vídeo que vai estar aqui no canal na semana que vem. A gente vai falar um pouquinho sobre essa terceira posição, que às vezes pode ser até mesmo colocada num segundo plano dentro da dinâmica da codependência, mas que eu acho que é um papel muito importante para a gente entender como que a gente faz para romper esses padrões cristalizados de relacionamento doentios que vem com a codependência, tá bom? Então eu te vejo na semana que vem. Até lá, tenha uma ótima semana, continua seguindo os outros vídeos aqui no canal e a gente se fala muito em breve. Um beijo, tchau!